A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Bom dia. Amados, é uma alegria estar com os irmãos novamente. Agora para meditarmos no 5º livro dos Salmos. Aqui com vocês, o professor Fábio Machado. E hoje estarei expondo os Salmos de 107 a 109. Mas antes de mais nada, vamos orar. Eterno e bendito Deus, te louvamos por mais este dia de vida, de graça e de paz. Obrigado, Pai querido, por me conceder esse privilégio de ministrar mais uma vez na vida desses amados irmãos. Peço que fale profundamente aos nossos corações nesse último livro dos Salmos. Que o Teu Espírito Santo haja plenamente em nossas vidas. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o colecionador desconhecido dos Salmos dividiu o livro em 5 seções, que devemos manter e seguir. Essas 5 seções correspondem de maneira notável aos 5 livros com os quais a Bíblia começa, o Pentateuco. Isso era conhecido dos antigos judeus, pois eles chamam o Saltério de Pentateuco de Davi. O comentário judaico Midrash, no Salmo 1, verso 1, declara que Moisés deu aos israelitas os 5 livros da lei, e correspondendo a estes, Davi deu-lhes os 5 livros dos Salmos. A seção final do livro de Salmos, a 5ª, é como Deuteronômio. Mostra os caminhos de Deus com Israel, o fim desses caminhos na libertação, não apenas para seu povo, mas para a sua terra, para as nações da terra, para toda a criação. O livro termina com um aleluia, o coro da redenção, a celebração da vitória. A ênfase está na consumação do reino de Deus. Dada essa pequena introdução, vamos ao texto. O Salmo 107 é o fruto de lições aprendidas, mas não por pessoas inexperientes e que ainda conhecem pouco ao Senhor. Ao contrário, trata de lições aprendidas pela exposição da palavra do Senhor e pela experiência de se ver abatido pela maldade de outros, pelas intempéries da natureza e pela desobediência aos ensinos de Deus. Contudo, uma peculiaridade dessas lições é que elas foram aprendidas por gente que Deus poupou da morte e libertou de destinos muito terríveis. Por isso, o salmo é dirigido a pessoas que o salmista nomeia como redimidos do Senhor, os quais ele resgatou da mão do inimigo e reuniu de entre as terras. Nesse texto, a palavra redimidos não tem uma conotação espiritual como no Novo Testamento, mas aponta para pessoas que foram libertas de males temporais, como escravidão, exílio e morte. Ao citar um retorno do exílio, é óbvio que surge na mente do leitor a ocasião do retorno do cativeiro babilônico. Mas o salmista parece ter em mente situações diversas, pois diz que a reunião dos seus irmãos se deu do leste e do oeste, do norte e do mar. A esses, o salmista conclama a proclamar a lição que aprenderam, que Deus é bondoso e que sua misericórdia sempre os acompanha. O Salmo dispõe 4 lições aprendidas por esses redimidos e por tantos quantos chegaram a saber do que lhes ocorreu. Tais lições são separadas por 2 frases que se repetem ao longo do Salmo, marcando cada trecho como uma unidade definida. Esses trechos iniciam com a descrição dos sofredores de Israel,
seguido pelo fato de Deus ter lhes atendido às súplicas, como diz o verso 6. Mas, na sua angústia, eles clamaram ao Senhor e ele os livrou das suas tribulações. Os versos 13, 19 e 28 repetem a mesma ideia com pequenas variações de palavras. Depois de cada uma dessas afirmações da resposta de Deus, o salmista especifica a ação libertadora do Senhor e proclama outra frase que se repete de modo idêntico a cada ciclo, como vemos nos versos 8, 15, 21 e 31, que dizem: celebrai ao Senhor por sua misericórdia e por seus maravilhosos feitos aos filhos dos homens. Assim, a primeira lição que os redimidos tiveram foi que Deus guia seu povo até o destino seguro. Nesse caso, o salmista parece refletir sobre a jornada de 4 décadas de Israel no deserto após deixar o Egito. Como resultado disso, o texto afirma no verso 5: famintos e sedentos, desfalecia neles a sua alma. Sabe-se que o cuidado do Senhor no deserto os sustentou, mas não como o modo maravilhoso com o qual os trataria na terra da promessa, ao lhes prover com frutos maravilhosos da terra e com chuvas na hora certa que lhes produzisse fartura do que comer e do que beber. Por isso, o Senhor os guiou com sua mão poderosa até a terra da sua devida morada. O caminho reto aqui no verso 7 não enfatiza o trajeto em si, mas a ideia da proteção de Deus durante a jornada e sua intenção final de conduzi-los ao bom destino. O resultado foi serem providos da segurança e dos alimentos necessários ao seu bem-estar. A segunda lição dos redimidos foi que Deus livra seu povo da opressão. O salmista se refere, a essa altura, a israelitas que enfrentaram uma realidade tão terrível que era como se vivessem na companhia da morte. O verso 10 vai dizer: chamando-os de aqueles que se assentaram na escuridão e às sombras da morte. Essa linguagem figurada cede então lugar para uma descrição mais clara que revela a escravidão no exílio infligida por outros povos. E ele vai dizer: prisioneiros da opressão e postos a ferro. Ferro aqui pode ser uma referência a correntes e algemas que detêm um cativo, ou então a armas de ferro que os inimigos utilizam para ameaçar e deter os presos. Nesse cativeiro causado pelo próprio pecado do povo, os israelitas se viram em grande sofrimento, entregues aos inimigos, sem ter qualquer esperança de serem resgatados por seus irmãos. O verso 12 vai dizer: eles caíram e não havia quem os socorresse. Mas Deus, no uso da sua misericórdia, como diz o verso 14, tirou-os da escuridão e da sombra da morte e arrebentou as suas algemas. A terceira lição foi que Deus protege seu povo da sua própria tolice, como vão dizer os versos de 17 a 22. Os alvos da atuação de Deus dessa vez são pessoas consideradas tolas por sofrerem um juízo divino em decorrência de seus próprios pecados. Nesse caso, a aflição parece ter vindo sobre eles na forma de doenças que lhes tiraram completamente o apetite e pelas quais passaram a definhar quase até a morte. A esses, o verso 20 vai dizer que o Senhor enviou sua palavra e os curou, livrando-os assim da cova que havia para eles. Fica patente nesse livramento, que tem como base a misericórdia divina, seu caráter disciplinador e supressor da tolice que leva ao pecado.
A quarta lição que os redimidos tiveram foi que Deus guarda seu povo quando está diante da morte, como dizem os versos de 18 a 32. Essa seção fala de homens cujo perigoso trabalho colocava suas vidas em constante risco. Segundo o salmista, o poder do Senhor que controla a natureza não era novidade. Em meio à sua profissão, eles já estiveram em situações de grandes tempestades, nas quais eles perderam a esperança até mesmo de sobreviverem. Esse movimento descrito, de sobe e desce, descreve o tamanho das ondas no mar revolto, sobre as quais o navio flutuava com dificuldade, de modo que o medo tomou conta deles. Outra possível tradução para esse resultado da tempestade é que seus estômagos se reviraram em meio a todo esse transtorno. Antes que viessem a perecer, entretanto, o Senhor lhes ouviu os clamores e apaziguou a tempestade, tornando-a em uma brisa suave, e suas ondas se aquietaram. A ação libertadora foi levada a cabo por Deus, acompanhando os marinheiros em segurança até o porto. Assim, como nos casos anteriores, esse é um grande motivo de louvor. Depois de citar essas 4 libertações, o salmista lista uma série de ações benéficas do Senhor para redimir seu povo das suas tribulações e para discipliná-los, a fim de corrigir seu mau caminho. Com isso em mente, o escritor do Salmo conclama cada um a ser sábio na análise desses dados para saber distinguir a misericórdia de Deus em meio a todas essas circunstâncias. O verso 43 vai dizer: quem é sábio, observe essas coisas e considere as misericórdias do Senhor. O Salmo 108 nos apresenta 4 razões para louvarmos a Deus em tempos de dificuldades. A primeira razão do louvor ao Senhor nas dificuldades é a atuação de Deus conforme as suas promessas. Davi fornece o caráter do seu sentimento ao iniciar o salmo com um trecho que fala da sua segurança em Deus. Ele diz no verso 1: meu coração está firme, ó Deus. E essa firmeza imediatamente o leva ao louvor. Cantarei e farei músicas a ti com todo o meu ser. Tal louvor é descrito como uma atividade a ter início pela manhã, subentendendo sua continuidade ao longo do dia, por meio de tudo quanto é feito. Seu desejo é que a sua gratidão tenha certa abrangência e vá além dos seus próprios muros ao anunciar as grandezas do Senhor a outros. Resta-nos saber que razão tão maravilhosa pode motivar um louvor tão efusivo e sincero. E a resposta é apresentada logo a seguir no verso 4. Pois chega acima dos céus a tua misericórdia, e até as nuvens a tua fidelidade. Em primeiro lugar, o salmista se vê como alguém que nada merece de Deus, pelo que os benefícios celestes lhe sobrevêm por pura misericórdia de Deus. Atributo este anunciado pelo próprio Senhor em sua revelação escrita. Em segundo lugar, Davi olha para as promessas de Deus como fonte da sua segurança pessoal, visto que a fidelidade de Deus não permite que ele mude seus planos, nem mesmo cancele suas promessas. A segunda razão do louvor é a resposta de Deus às nossas orações. Davi, mais uma vez, oferece a Deus sua adoração, reconhecendo a grandeza divina acima de tudo e de todos. No verso 5 ele diz: seja elevado acima dos céus, ó Deus.
Ele completa a ideia e deseja que a glória que ele vê por intermédio das Escrituras e da própria experiência de andar com Deus seja também vista por toda parte, e sobre toda a terra esteja a tua glória. Na verdade, Davi ora para que a glória de Deus seja vista ao responder seu clamor por libertação pessoal e a do seu povo. A terceira razão é o caráter santificador das ações de Deus, como dizem os versos de 7 a 9. Davi faz menção de algo que Deus lhe falou em resposta à sua oração por ter Edom atacado Judá enquanto ele estava bem ao norte de Israel. No verso 7 ele diz: Deus em sua santidade disse. Santificar significa separar. É o que esses versículos mostram. Além de separar um povo para si, o fato de Deus atuar na santificação desse povo vai muito além de escolhê-lo e alcançá-lo. Deus o preserva em um mundo hostil aos servos de Deus e subjuga aqueles que se empenham em destruí-los. Neste caso, promover a santificação envolvia garantir aos israelitas a posse da terra que, logo após sua conquista por Josué, foi medida e dividida, a fim de ser dada às tribos e famílias de Israel. Aquilo que Deus preparou para o seu povo é dado efetivamente a ele, a quem o Senhor não apenas protege, mas exalta. Por outro lado, a ação santificadora de Deus, ainda que não elimine por hora os seus inimigos, os contém em sua ação maléfica contra o seu povo, além de guardar um tempo para que ele possa puni-los de modo pleno e efetivo. Ver o Senhor contra as expectativas humanas, preservar seu povo e vencer seus inimigos é um grande motivo de louvor. A última razão do louvor ao Senhor é a certeza das vitórias que Deus nos dará, como dizem os versos de 10 a 13. Davi lança a mão para escrever o final do Salmo de um trecho que fazia referência à impossibilidade que encontrou de dominar as fortificações edomitas no alto dos seus montes e dentro das suas cavernas. Segundo o salmista, a razão da vitória parcial, ou seja, de conseguir repelir o ataque edomita a Judá, sem conseguir, contudo, conquistá-los totalmente, a fim de impedir possíveis ataques futuros, era o fato de Deus não tê-los dado vitória plena. Isso faz com que o salmista permaneça em oração, sabendo que no meio do silêncio de Deus, nenhuma providência meramente humana pode ter sucesso. Apesar de o quadro não parecer até aqui muito bonito ou otimista, isso não abala o rei de Israel. Ao contrário, ele tem seus olhos, por meio da fé, voltados para o Senhor. Ele conhece Deus e as suas promessas. Baseado nisso, não importa o que as circunstâncias digam, ele sabe que Deus os levará em frente, rumo aos destinos que previu e prometeu. No verso 13 ele diz: em Deus nós faremos proezas, pois ele investirá contra nossos adversários. Essa certeza curva o salmista em adoração e gratidão ao Senhor bondoso e soberano. No Salmo 109, e a partir dele, os 5 salmos agrupados a seguir pertencem aos mais interessantes de toda a coleção. Eles dão uma profecia maravilhosa a respeito de Cristo, sua rejeição, exaltação e glória vindoura. No Salmo 109, nós o vemos como rejeitado.
No Salmo 110, ele está à destra de Deus, esperando até que seus inimigos se tornem o estrado de seus pés. Ele retorna então como rei vitorioso e se torna o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Os 3 salmos que se seguem, todos os salmos de aleluia, mostram sua glória e seu reino. Mas o Salmo 109 também é um dos salmos mais difíceis de se lidar de todo o saltério. Isso se dá porque o salmista, em meio a uma situação de extremo aperto, expressa seus mais profundos sentimentos de indignação contra a perseguição injusta e não provocada que ele sofria. Esse é, por excelência, um ótimo exemplo de salmo imprecatório. Salmo imprecatório, queridos, é aquele que contém maldições ou desejos de punição para os inimigos de Deus e do salmista. E por isso mesmo, com sua forma rude, o Salmo 109 contém 4 importantes lições de Deus para nós. A primeira lição é que os servos de Deus não devem agir do mesmo modo negativo como muitas vezes são tratados. O salmo foi escrito em um momento de aflição e, consequentemente, de clamor a Deus. O verso 1 diz: "Não fiques em silêncio, ó Deus do meu louvor." Ao pedir isso, Davi quer que o Senhor se manifeste nas circunstâncias que ele atravessa. A causa do seu pedido e do sofrimento é a perseguição injusta e cruel que ele vinha experimentando. Algo notável aqui é a explicação de que esse ódio todo não foi provocado, mas existia sem motivo. E para que não se diga que Davi está arbitrando em causa própria ao avaliar desse modo a situação, ele apresenta seu procedimento para com seus perseguidores. Davi é perseguido por pessoas a quem ele beneficiava e demonstrava amor, motivo pelo qual o pecado daqueles homens era ainda mais repreensível. O verso 5 enfatiza isso. Assim, Davi tinha não apenas os meios, mas as razões e a motivação para descarregar toda a sua indignação contra aqueles perversos. E ninguém poderia dizer que, se assim ele o fizesse, seria sem motivo. Entretanto, ainda em meio à dor causada injustamente, Davi suprime seus atos de vingança e recorre a Deus. Essa atitude nos lembra a do próprio Senhor Jesus Cristo. A segunda lição que nós vamos ver aqui é que a maldade dos ímpios não passa despercebida por Deus e receberá a devida punição. Nesses versos, Davi roga a Deus que traga aos seus injustos perseguidores as mais severas punições. Ele pede que Deus levante contra eles o mesmo mal que eles produziam, que as orações deles não fossem atendidas, que eles morressem em breve e que suas famílias sofressem com sua morte, que seus bens lhes fossem tomados e que não encontrassem misericórdia em parte alguma, e até mesmo que sua linhagem perecesse e que Deus não lhes perdoasse os pecados e que ainda fossem amaldiçoados pelo Senhor. Que palavras duras, amados! É bem difícil olhar com naturalidade para esses pedidos do salmista, principalmente sabendo como Cristo nos orientou a amar os inimigos e a pagar o mal com o bem. Entretanto, esses desejos extremamente indignados de Davi, aos quais não somos encorajados a imitar, estão dentro de uma esfera na qual ele clama a Deus por vingança, mas não busca promovê-la com suas próprias mãos. Assim, suas imprecações não tiram de Deus
a prerrogativa de ser o vingador do mal. Como diz Deuteronômio lá no capítulo 32, a mim me pertence a vingança, a retribuição a seu tempo. O fato de não ser próprio dos servos de Deus desejar a ruína dos inimigos não quer dizer que o Senhor não trará a devida punição aos pecadores. A terceira lição é que Deus não impede nessa vida que seus servos passem por algumas situações de sofrimento injusto. Fica clara a razão pela qual o salmista extrapola suas emoções. Ele clama mais uma vez ao Senhor por socorro, apresentando sua situação. Palavras bem escolhidas para expressar uma dor aguda pela injustiça e ingratidão lançada sobre ele. Davi continua expondo seus sentimentos e afirma estar sendo consumido pela dor, como se fosse uma sombra que some com o passar do tempo, ou até mesmo um gafanhoto que o vento carrega. Essa situação afetou até mesmo sua alimentação e o fez a tal ponto que ele já havia emagrecido e enfrentava fraqueza física. Contudo, apesar da situação terrível que Davi atravessava, ele não viu o Senhor ausente ou indiferente a ele, mas como alguém bondoso e fiel em todo o tempo. O amor de Deus não depende dele livrar seus servos de todas as aflições, mas de permanecer com eles em todas as situações, tanto boas como ruins. A última lição do Salmo é que tais situações servem para Deus sujeitar a si os seus servos e promover a glória do seu nome. O último parágrafo também começa com clamor por socorro, porém, um fator novo é introduzido aqui, pois o salmista não vislumbra a partir da resposta à sua oração apenas o seu alívio pessoal, mas também a manifestação pública da glória de Deus. Assim, a exposição do poder de Deus, da bondade para com os seus e a justiça e santidade no tratamento do pecado demonstrariam a glória do Senhor. Se esse é um benefício que Deus alcança por meio do sofrimento dos seus servos, o segundo benefício está ligado ao íntimo dos que o buscam, tornando-os cada vez mais dependentes dele e gratos por sua misericórdia. Por isso, o salmista garante no verso 30: eu agradecerei muito ao Senhor com a minha boca. Além da óbvia gratidão, a menção de o fazer por meio da boca envolve a ideia de uma proclamação e um louvor público, pelo que completa dizendo: e eu o louvarei no meio da multidão. Justamente por ser ele o protetor dos aflitos e o punidor dos injustos. É assim, amados, concluímos a exposição de hoje. Que o Eterno os abençoe e até amanhã, se Deus quiser.